Tudo bem, pessoal? Eu sou o Gabriel e esse é o Pauta Jovem. E agora eu vou cobrir as últimas notícias que teve sobre as políticas de imigração do governo Trump. Bom, a gente pode analisar os dados do governo Trump anterior com o do Biden anterior. O governo Trump teve quase o dobro de deportações do que a do governo Biden. E o governo Trump foi principalmente eleito por causa dessas políticas de imigração. A população estava indignada com o aumento de criminalidade reportada e eles queriam muito que esses imigrantes saíssem, né? E agora vamos passar para as notícias. Bom, a gente pode ver aqui, né? Estrangeiro criminoso com acusações de sequestro, agressão e roubo está agora sob custódia graças ao ICE. Canalhas como este continuarão sendo removidos de nossas ruas. Estamos fazendo exatamente o que o presidente Trump prometeu ao povo americano, tornar nossas ruas seguras. Essa é a fala de um companheiro chamado Noem. O ICE define essas ações como operações direcionadas à aplicação da lei em que são aplicadas prisões planejadas de estrangeiros ilegais criminosos conhecidos e que representam uma ameaça à segurança nacional, à segurança pública. Aqui eles dizem, né, como o número de imigrantes presos já passou de 4.500. Só que a gente vê aqui, né, que o foco realmente não está em deportar todos os ilegais, eles estão concentrando a iniciativa para tirar aqueles que têm antecedentes criminais nas cidades. E a gente pode ver aqui, né, que ele colocou como foco a cidade santuário de imigrantes, como a cidade de Chicago. Aqui a gente pode ver, né, que ele fez isso porque essas cidades em si é onde mais tem a presença de imigrantes ilegais, porque os estados mesmo desses locais eles tinham políticas muito brandas conforme a imigração. E aí ele tá focando muito nessas cidades. Aqui a gente pode ver outra notícia, né, o que eu acho um pouco triste, é que a política imigratória do Trump está gerando um pouco de medo, né, e de pânico nas comunidades brasileiras lá dos Estados Unidos, onde em Massachusetts, por exemplo, vive 350 mil cidadãos brasileiros originados do Brasil. E, cara, é interessante notar isso, né? Porque talvez as pessoas nos Estados Unidos, desde sempre, elas têm esse medo de serem deportadas, né? Eu já acompanhei muitos canais de brasileiros que foram para os Estados Unidos. E eles falam que eles vivem uma vida boa lá, mas eles sempre têm medo de. Eles têm que tomar cuidado para não ter um acidente, porque não podem ser tratados lá. Então, os imigrantes nunca foram assim tão bem-vindos, esses imigrantes ilegais. E a mídia foca muito nesses governos de direita, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a mídia foca muito mais nos pontos negativos dos governos de direita, porque eles trabalham para os governos da esquerda, né? Eles trabalham para que esses governos se mantenham no poder. Então, é um pouco difícil de, assim, sem conhecer o pessoal dos Estados Unidos que veio do Brasil, se eles realmente estão sentindo uma piora, assim, um medo maior. Talvez, principalmente, esse medo venha das próprias notícias e não de uma política imigratória muito rígida, porque o Trump ainda nem começou a deportar a uma deportação em massa, né? A gente vê nessas notícias que o governo está focando muito mais naqueles que são criminosos conhecidos, né? Aqui, governo Trump lança Operação Chicago para facilitar prisão de imigrantes. Essa cidade de Chicago é uma cidade santuário, né? Como eu falei, que são as cidades que mais têm políticas brandas e que os
imigrantes se concentram lá, é óbvio, né, que essas políticas anti-imigração elas vão reduzir o número de criminalidade no longo prazo nos Estados Unidos. Aqui a gente pode ver, né, que esses estados santuários, eles estão reforçando essas políticas para preservar a segurança pública e nacional. Assim, se você acompanhar o Twitter americano, né, que eu acompanho bastante, vocês vão ver que a população foca muito nessas notícias, né, de imigrantes, quanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, porque se você parar para ver as estatísticas, por exemplo, na Europa, o principalmente é assim, se você é um imigrante de um país muçulmano, as probabilidades de você ser um potencial criminoso aumentam muito, né? E essas notícias de abusos e de crimes praticados em geral por imigrantes, tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, os próprios americanos acompanham essas notícias europeias e esse sentimento anti-imigração ele vai se generalizando por todo o Ocidente, né? Todos esses países do primeiro mundo agora que estavam com as suas políticas mais brandas, agora com todas essas notícias de criminosos, imigrantes e imigrantes ilegais, eles querem deportar o máximo de pessoas possível para diminuir a criminalidade, né? Mas assim, com foco nos ilegais, né? E também muitos países, como principalmente a Polônia lá na Europa, eles não querem nem imigração legal, países como a Polônia, né? Mas são minoria aí, a maioria dos países europeus, eles querem uma política de imigração. O Trump, ele já falou em vários momentos que ele apoia muito a imigração legal nos Estados Unidos, e a realidade é que a imigração legal dos Estados Unidos ela é muito benéfica para o próprio país, né? Muita gente assim supremacista branco dos Estados Unidos não quer imigração nenhuma, quer a preservação do povo americano, né? Mas homens, mas os Estados Unidos só é o que é hoje por causa dessas políticas de imigração legal, né? Se você analisar os dados, se eles pararem as imigrações por completo, até as legais, a população, o número populacional vai declinar, o crescimento do país vai estagnar e se você for ver essas faculdades mais famosas, como as Ivy Leagues e que incluem Harvard, MIT, essas faculdades elas têm muitos imigrantes e eles acabam mudando o país, né? O próprio Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo atualmente, ele foi um imigrante legal e teve umas notícias que os Estados Unidos, a mídia americana quis postar ali de forma injusta para Elon Musk, dizer que por um período de tempo ali ele era um imigrante legal também, que estava lá por motivos diferentes do visto dele, fazendo dele um imigrante legal. Mas assim, o Elon Musk tem umas 8 empresas e eu acho que ele faz muito bem pro próprio país, né? E se eu não me engano, o o criador da Nvidia, ele também é um imigrante. Ele também veio lá de imigração. Então, todo esse sentimento de preservação do povo americano, assim, a imigração em massa, né, desses povos de terceiro mundo, talvez possa sim enfraquecer o país, mas se for imigração racional, assim, com todo um propósito, eu acho que a gente tem que ser pró esse tipo de imigração em qualquer país que se preze, né? Mas essa é só a minha opinião. Se vocês quiserem me sugerir outras notícias ou dar a opinião de vocês nos comentários, é muito bem-vindo.
Vamos ver, né, como é que vai ser essas políticas do Trump, se vai ser muito diferente da que teve do Biden, porque muita gente acredita que no governo Biden ele aceitava qualquer coisa, né? Mas na real, eles reportaram bastante gente, menos do que o, o governo Trump aqui, como a gente pode ver, ó. Mas o Biden deportou mais brasileiros do que o Trump no último mandato dele, né? Então talvez isso não afete tanto os brasileiros, porque os brasileiros têm uma porcentagem menor de criminalidade ali, né? É o que parece. Mas enfim, muito obrigado.